Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Sortearemos daqui a pouquinho, nesse bloco, no final desse bloco, um livro dedicado ao beato Tiago Alberione. Esse livro que está aí na sua tela, ó, Cristo Vive em Mim. Foi um padre italiano que escreveu, um padre dedicado ao beato, um livro dedicado ao beato Tiago Alberione. Você pode ligar de telefone fixo, esse 0800 777 0021, de maneira gratuita, mas também tem a possibilidade de você ligar de celular nesse telefone que está no seu vídeo. Quem mandar e-mail também estará concorrendo, né, a esse livro que sortearemos daqui a pouquinho. Corre ainda que dá tempo. Por exemplo, como fez o Paulo Victor, ele é de Iguatu, Ceará. Boa noite, Diácono Eric, Padre Guido, sou muito fã de vocês e não perco um programa. Me ajudam muito no trabalho com os jovens que coordenam em minha comunidade. É o que a gente está falando agora há pouco, né? Muitas pessoas acessam o nosso site, assistem o nosso programa e acabam usando o nosso conteúdo como apoio para os trabalhos paroquiais. E ele fez uma pergunta também, Padre Guido. Sim. Gostaria de saber o que os santos diziam sobre a importância do Sagrado Magistério. Em primeiro lugar, mostraram sempre profunda e total fidelidade ao magistério da Igreja. Certo. Inclusive, temos até congregações religiosas onde existe até um quarto voto de obediência total ao Papa. Bonito. Muito importante, porque somente quando existe este diálogo, esta submissão total, este respeito e esta fidelidade, se fala somente a mesma língua, na mesma linguagem religiosa e, digamos assim, até os nossos conhecimentos melhoram e aprofundamos cada vez mais o conteúdo da doutrina cristã. Padre Guido, o senhor falou agora há pouco durante o programa, o senhor usou uma expressão interessante, o desenvolvimento progressivo da doutrina da Igreja leva ao crescimento da inteligência na fé. Gostei dessa expressão, Sim. Inteligência na fé, que o senhor usou. E aí o senhor tinha separado até um destaque aqui na nossa pauta, eu queria que o senhor comentasse para a gente uma frase do Papa Gregório Magno, que ilustra um pouco isso, Padre Guido. Sim. Que frase é essa? O Papa Gregório Magno deixou escrito uma frase muito importante a respeito disso. As palavras divinas crescem com quem as lê. Isto é, a palavra de Deus não nos pode absolutamente deixarmos indiferentes. Não deixa indiferente. Alguma coisa a palavra provoca na pessoa, dentro de si, um crescimento que significa um propósito novo, uma tomada de consciência maior, um empenho também de atuação a serviço da Igreja. É o caso, gente, de meditar diariamente o conteúdo da palavra de Deus e notar o que acontece dentro de nós. Faria uma pergunta, digamos assim, muito profunda para cada um de vocês, também para mim. O que acontece quando termina uma Santa Missa e nós saímos da igreja com Jesus dentro de nós? Somos os mesmos ou algo de diferente aconteceu? No nosso diálogo com Jesus, quando retomamos as nossas atividades em casa, como é que é o nosso comportamento, sabendo que fizemos uma comum união com Jesus. Interessante. Padre Guido, a pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, antes do programa acabar, é a diferença da revelação divina, né, de uma revelação particular. Isso é muito interessante. Sim. Só rapidinho, deixa eu só agradecer antes aqui, Padre Guido, alguns sócios que ainda estão chegando aqui para a gente, pessoas que se tornaram sócio agora, entenderam o nosso apelo, entenderam que através da tua contribuição, né, que a gente faz, que vocês fazem no decorrer do ano, ajuda a gente a manter de pé as nossas obras, a TV. É claro que não é barato a gente deixar a TV no ar, é caro, a gente precisa da ajuda de todo mundo, como fez, por exemplo, a Rosângela Coelho Moura dos Santos, de Abreu e Lima, Pernambuco, Maria da Consolação Gomes, de Brasília, Distrito Federal, Loadir Spiglon Simões, de Brotas, São Paulo, Dalva de Souza Brito, de Itupiranga, Pará, gente de todo o Brasil aqui, muito obrigado. O nome de vocês que acabaram de se tornar sócios também vou colocar na urna para fazer o sorteio já do livro Cristo Vive em Mim. Aliás, todo mundo que está ligando para a gente, os que se tornaram sócios e todas as participações do programa, sortearemos já esse livro. Mas muito obrigado a todos vocês que se tornaram sócios aqui conosco da nossa obra. Lembrando que nossos atendentes estão aí disponíveis para tirar suas dúvidas de como é que faz para ser sócio, como é que funciona no dia a dia. Mas a gente agradece mesmo do fundo do coração a todo mundo que está se tornando sócio para a gente. Sejam os sócios antigos e os sócios novos, Deus lhe pague a cada um de vocês.
Padre Guido, a grande pergunta então da noite, talvez para ficar claro e encerrar esse nosso assunto interessante hoje da revelação divina. Tem diferença da revelação divina para a revelação particular? Sim. Entre essas duas realidades existe uma diferença essencial e não apenas de grau. A noção de revelação divina pública designa a ação reveladora de Deus e que se destina a toda a humanidade inteira e está expressa exatamente no conteúdo bíblico e no magistério da Igreja. Ao passo que as revelações privadas ou particulares continuam até hoje. Ninguém é obrigado a acreditar. Até hoje, por exemplo, saibam que a Igreja nunca proclamou como dogma de fé as aparições de Nossa Senhora em Lourdes ou até em Fátima. Alguém poderia dizer, mas padre, para aí, até o Papa foi para cá e para lá. Sim, a presença do Papa, a presença de milhões e milhões de pessoas, digamos assim, é um sinal de profunda fé. Mas não significa que estamos diante de dogmas de fé. Certo. Podemos dizer, uma palavra muito simples, que o papel das aparições particulares não é aquele de completar a revelação definitiva de Cristo, mas de ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Certo. Por isso, até o final do mundo, continuaremos tendo, digamos assim, não só aparições, mas também revelações particulares. Nós ficamos encantados, estamos no mês de outubro, no dia 15 passado, festa de Santa Teresa de Ávila. Quem lê o conteúdo, ela que reformou o Carmelo, fica encantado, mas onde é que ele vira tanta sabedoria? Era uma revelação particular ou privada, certo? Não são artigos de fé, mas é claro que são uma maneira prática, digamos assim, de ajudar a viver a revelação definitiva que vem da parte de Deus. Então, por exemplo, o conteúdo das mensagens de Nossa Senhora lá em Fátima, ou, por exemplo, em Lourdes, ou ainda o conteúdo das mensagens de Santa Faustina, que já conversamos bastante aqui no programa, o que Jesus disse a Santa Faustina, ou ainda, por exemplo, o que Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, quando se revelou a ela e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Perfeito. Todo o conteúdo dessa mensagem não se trata de revelação divina, então, Padre Guido? Não é para completar a revelação divina. Está contida também? Está contida, é uma maneira, uma fórmula para entender melhor a revelação divina. Então, o conteúdo dessas mensagens não são novidade diante da revelação divina, estão contidas. Aliás, se não tivesse contido na revelação divina, a Igreja não aprovaria o culto. Perfeito, né? Porque estamos diante do assunto do depositum fidei, né, digamos assim, do patrimônio da fé. E a Igreja analisa de uma maneira muito escrupulosa, usamos assim, né, todo o conteúdo de uma qualquer revelação. Né, por exemplo, até quando se trata de publicar determinados livros que falem de assuntos religiosos, sempre devem ser revistos e aprovados pelo magistério da Igreja, até a Bíblia. Pode conferir até que na vossa Bíblia, podem olhar na primeira página, devem encontrar pelo menos uma destas frases. Imprimatur, língua latina, que significa pode ser impresso, ou nihil obstat, isto é, nenhuma dificuldade, ou com aprovação eclesiástica e acompanhado pela assinatura de um bispo, porque se trata exatamente do depositum fidei, do patrimônio da fé, que não pode ser sujeito a nenhuma modificação ou, pior ainda, nenhuma manipulação. Então, só recapitulando, revelação divina, o contato, a revelação, o ensinamento de Deus para os homens, que se iniciou através da manifestação divina desde a criação e se encerra com a morte do último apóstolo. Tudo que a Igreja ensina, tudo que a teologia ensina, a patrística, a escolástica, todas as fases da teologia, da filosofia cristã, etc. Tudo isso está contido nessa revelação divina, que é completa, e lá tem tudo para que a gente alcance a salvação. A Igreja
guardiã desse depósito de fé, né? Através do próprio Cristo que entregou a São Pedro e aos seus sucessores. O Papa Francisco é o Papa de número 266, 266 papas se passaram de Pedro a Francisco, é o depósito de fé, então a igreja mantém esse depósito de fé. Quando vem uma revelação particular, como aconteceu em Fátima, como aconteceu com Margarida Maria de Alacoque, no caso do Sagrado Coração de Jesus, essas revelações particulares estão contidas na revelação divina, porém não acrescentam nada de novo, elas estão contidas. A igreja não vai dizer que essas revelações acrescentam algo à revelação divina, pois nada é necessário acrescentar à revelação divina. Porém, a igreja aprova o culto a Nossa Senhora de Fátima, aprova o culto a Santa Margarida Alacoque, o Sagrado Coração de Jesus e assim por diante. Tá certo, Padre Guido? Alguma coisa a acrescentar? Não, está completo, exatamente. Então, gente, diante desta revelação, tenhamos a alegria de agradecer a Deus e de sermos pessoas sempre atentas à voz do magistério da Igreja, dos nossos párocos, dos nossos bispos, do Santo Padre, o Papa, com os documentos que são verdadeiras meditações para poder enriquecer este conteúdo e descobrir cada vez mais como é importante caminharmos juntos rumo à santificação. Só para encerrar uma resposta em 30 segundos, o senhor que é doutor em Bíblia, os livros que a igreja não considera como divinamente inspirados, os livros apócrifos da Bíblia, sim, fazem parte da revelação divina? Não fazem parte, foram colocados de lado após um atento exame, porque a igreja não considera estes livros como divinamente inspirados. Temos, na verdade, uma fartura. Aliás, podemos dizer, sem exagerar, que temos até uma Bíblia completa apócrifa. Puxa vida, que a igreja não considera como divinamente inspirado, portanto, não faz parte do depósito de fé, nem da revelação divina. Perfeito. Padre Guido, a gente está acabando o nosso tempo de hoje. O senhor, por gentileza, nos dê a bênção para encerrar. A todos, né, minha bênção, mas em especial a família do grande amigo Adalberto, Dona Ladi, Gambalonga, de Criciúma, e o jovem Duarte, com a mamãe Carla de Passos, que não perde nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, prezados amigos, a minha bênção, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito bem, Padre Guido, muito obrigado. Na semana que vem a gente conversa sobre um tema importante, popular, que o senhor conhece muito bem, pois será véspera da festa de finados. Vamos falar sobre finados e como a igreja reza pelos mortos. Exato. Né? Por que rezar pelas almas? Gente, podemos ter um nome ou sobrenome diferente, ou uma nacionalidade diferente, mas quando pensamos na morte, somos todos iguais. Não perca, porque a igreja dá às almas do purgatório grandíssimos benefícios, especialmente nos primeiros 8 dias do mês de novembro. Muito bem, tudo isso a gente vai conversar na semana que vem, o Padre Guido estará aqui de volta. Deixa eu fazer o sorteio aqui então do livro conforme combinamos, esse livro dedicado à obra de Tiago Alberione, deixa eu ver quem vai levar para casa. Karen Terezinha, Karen e o Júnior de Leme, acho que já levou outro livro de outras vezes, hein, Karen? Mas tá certo, assiste sempre, manda sempre, tem mais chance. Né? Karen e Júnior de Leme, então, vão levar para casa o livro Cristo Vive em Mim. Na semana que vem, a gente continua com a conversa aqui com o Padre Guido, mas muita coisa legal continua na programação da Rede Século XXI. Por exemplo, daqui a pouquinho tem um programa Brasil Cristão, ao vivo com a Maria do Rosário, com o Padre Eduardo. Vamos falar sobre o tema Somos Sinais de Esperança. O programa Brasil Cristão começa já já. Um grande abraço, gente. Fiquem com a programação da TV Século XXI. Tchau, tchau.